A poeira vermelha grudava nas botas de couro de Marina enquanto ela ajustava o chapéu de palha contra o sol forte da manhã. 12 anos, mãos calejadas e olhos que já haviam visto mais responsabilidade do que muitas pessoas veem numa vida inteira. Ela checava pela terceira vez os papéis dentro da pasta surrada, certificando-se de que tudo estava ali: as especificações técnicas, os modelos escolhidos, os números de série preferidos pelo pai. 7 anos. 7 anos de economia rigorosa, de abrir mão do supérfluo, de ver o pai acordar antes do sol e dormir depois da lua. 7 anos, para chegar até aquele momento, quando finalmente poderiam renovar a frota de colheitadeiras da cooperativa. A aprovação do financiamento havia chegado na sexta-feira anterior, e segunda-feira era o dia combinado para fechar negócio. Mas o pai não podia ir. A lesão na coluna, consequência de anos carregando peso e da queda durante a última colheita, o mantinha de repouso absoluto. Marina ainda lembrava do médico dizendo que qualquer esforço poderia agravar a situação. A mãe precisava ficar cuidando dele e dos gêmeos de 5 anos que não paravam quietos nem por um minuto. Sobrou ela. O ônibus chacoalhou pela estrada, de terra até a rodovia, depois mais 40 minutos até a cidade. Marina aproveitou o trajeto para revisar mentalmente cada especificação. Motor de 400 cavalos, tanque de combustível com capacidade ampliada, sistema hidráulico reforçado, cabine com ar-condicionado e suspensão pneumática. Ela sabia de cor as diferenças entre os modelos concorrentes, as vantagens de cada marca, os pontos fracos que o pai havia ensinado a identificar. A concessionária se erguia imponente na avenida principal, com suas paredes de vidro reluzente e o piso de granito que espelhava as luzes do teto. Marina respirou fundo ao empurrar a porta giratória. O ar-condicionado, gelado, contrastava com o calor lá fora, e seus passos ecoavam no ambiente silencioso. 3 vendedores conversavam próximos ao balcão principal. Um deles olhou na direção dela e cutucou os colegas. Marina seguiu em frente, aproximando-se do grupo com a pasta debaixo do braço. Foi quando ela apareceu. A mulher devia ter uns 30 e poucos anos, tailleur impecável cor de vinho, salto alto que estalava no chão, cabelos presos num coque perfeito. O crachá dourado no peito identificava. Vanessa Cardoso, gerente de vendas. Ela atravessou o salão com passos decididos, mas não havia acolhimento em seus olhos. Havia julgamento. Marina se apresentou, estendendo a mão que Vanessa ignorou completamente. A loja de brinquedos fica a 3 quarteirões daqui, querida. Acho que você se perdeu. As palavras vieram acompanhadas de um sorriso condescendente, daqueles que não chegam aos olhos. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Não estou perdida. Vim comprar colheitadeiras. Meu pai me mandou fechar o negócio que foi combinado na semana passada. A risada de Vanessa ecoou pelo salão. Os outros vendedores se aproximaram, curiosos. Um deles, um rapaz de camisa azul engomada, cruzou os braços e sorriu debochado. Colheitadeiras. Você sabe quanto custa uma colheitadeira, criança? Trouxe suas moedinhas do cofrinho? Marina apertou a alça da pasta com força. O pai havia lhe ensinado sobre dignidade, sobre manter a cabeça erguida mesmo quando os outros tentassem diminuí-la. Mas nada a havia preparado para aquilo. Tenho toda a documentação aqui. O financiamento foi aprovado. São 20 unidades do modelo... 20 unidades. Vanessa interrompeu com outra gargalhada, dessa vez mais alta. Olha, fofa, eu não sei que brincadeira é essa, mas aqui é uma concessionária séria. A gente não atende pegadinha de criança. Vai para casa tomar um banho e volta quando seus pais puderem vir de verdade, tá bom? O terceiro vendedor, mais velho que os outros, mantinha-se em silêncio, mas não fez nada para intervir. Marina olhou ao redor, buscando alguém que pudesse ouvi-la de verdade, mas encontrou apenas olhares de escárnio ou indiferença. Olha só para essas botas, comentou o rapaz de azul, apontando para os pés de Marina. Pisou em esterco de boi a caminho para cá? Mais risos. Vanessa balançou a cabeça com falsa piedade. Querida, não queremos ser rudes, mas você está sujando nosso estabelecimento. Essas máquinas custam mais do que você vai ganhar em 10 vidas. Agora,
Seja uma boa menina e vá embora antes que eu tenha que chamar segurança. Marina sentiu os olhos arderem, mas se recusou a dar a eles a satisfação de vê-la chorar. Ela pensou no pai, deitado na cama com dores, confiando nela. Pensou na mãe, que havia passado a roupa mais limpa que tinha para essa viagem. Pensou nos 7 anos de sacrifício. Sem dizer mais nada, ela virou-se e caminhou em direção à saída. Atrás dela, ouviu Vanessa comentar em voz alta para os colegas: "Isso que dá quando os pais não educam direito. Mandam uma criança fazer trabalho de adulto." A porta giratória a devolveu ao calor da rua. Marina atravessou a avenida até uma praça do outro lado e sentou-se num banco à sombra de um ipê amarelo. Suas mãos tremiam quando pegou o celular antigo da mochila. A mãe atendeu no segundo toque. "Mãe, prepara todos os documentos oficiais, extratos bancários, cartas de crédito da cooperativa, tudo, e liga para o presidente da cooperativa, pede para ele emprestar aquela caminhonete nova que chegou semana passada." "O que aconteceu, filha?" A voz da mãe estava preocupada. "Eles me mandaram embora sem nem ouvir. Riram de mim, mãe, mas amanhã eu volto. E vou ensinar uma lição que eles não vão esquecer. Marina, talvez seja melhor seu pai ir quando melhorar. Ou eu mesma..." "Não." Marina cortou, a voz firme apesar das lágrimas que finalmente escorriam. "Eu vou resolver isso, do jeito certo." Ela desligou e ficou ali sentada observando o movimento da cidade. Um homem vendia picolé na esquina. Uma senhora arrastava uma sacola de compras. A vida seguia normal para todos, enquanto dentro dela algo havia mudado. Não era raiva o que sentia, era determinação. Marina abriu a pasta mais uma vez e folheou os documentos. Cada página representava anos de trabalho duro, de levantar cedo, de lidar com pragas, secas, preços injustos. Aquele dinheiro tinha suor do pai em cada centavo. Tinha as noites que a mãe passou costurando roupas para fora para complementar a renda. Tinha a infância que ela mesma havia aberto mão para ajudar na lavoura. E aquelas pessoas haviam rido disso tudo. O sol começava a se inclinar para oeste quando Marina finalmente se levantou. Ela caminhou até a rodoviária, comprou a passagem de volta e esperou o ônibus sentada numa cadeira plástica desconfortável. Sua mente já trabalhava no plano para o dia seguinte. Na fazenda já era noite quando ela chegou. O pai estava sentado na varanda contrariando as ordens médicas com um copo de limonada nas mãos. Seu rosto se iluminou ao vê-la, mas logo percebeu que algo estava errado. Não deu certo? Marina subiu os degraus da varanda e sentou-se ao lado dele. Contou tudo, desde a chegada até a humilhação. O pai ouvia em silêncio, o maxilar cada vez mais tenso. Quando ela terminou, ele suspirou fundo. "Devemos ir embora, então. Procurar outro lugar." "Não, pai." Marina pegou a mão calejada dele. "Amanhã eu volto. Mas volto, diferente. Volto para mostrar quem somos de verdade." E assim, sob o céu estrelado do interior, uma menina de 12 anos traçou seu plano de vingança. Não uma vingança de ódio, mas de justiça. Não de violência, mas de dignidade recuperada. O despertador tocou às 5 da manhã, mas Marina já estava acordada há 1 hora. Havia passado a noite revirando na cama, ensaiando mentalmente cada palavra, cada gesto. A ansiedade misturava-se com uma determinação que ela nunca havia sentido antes. A mãe já estava na cozinha quando Marina desceu. Sobre a mesa, cuidadosamente organizados, estavam todos os documentos que ela havia pedido. Extratos bancários mostrando os 7 anos de economia. Cartas de crédito da Cooperativa Agrícola Vale do Sol, com o timbre oficial e as assinaturas reconhecidas em cartório. Comprovantes de propriedade das terras. Certidões negativas. Tudo que provava em papel timbrado e carimbado que aquela família tinha não apenas condições, mas excelentes condições de comprar uma frota inteira de máquinas. Marina pegou cada documento, verificando um por um. A mãe observava em silêncio, passando café fresco. "Tem certeza disso, filha? Você não precisa provar nada para essa gente." Marina levantou os olhos e a mãe viu ali algo que a surpreendeu. Não era teimosia infantil.
Era a mesma expressão que o marido tinha quando tomava decisões importantes sobre a safra. Não é sobre provar, mãe, é sobre ensinar. Se eu deixar passar, eles vão continuar fazendo isso com outras pessoas, com outros agricultores que chegarem lá com roupa de trabalho, com gente que merece respeito, mas não tem quem defenda. A mãe assentiu devagar, reconhecendo a sabedoria precoce da filha. Serviu o café e sentou-se ao lado dela. Seu pai pediu para eu te dar isso. Ela estendeu uma pasta executiva de couro marrom, nova, ainda com cheiro, de loja. Não era luxuosa, mas era elegante e profissional. Marina passou os dedos pela superfície lisa. Ele comprou no ano passado, pensando em usar nas reuniões importantes da cooperativa. Disse que hoje você vai representar a família, então precisa dos instrumentos certos. Marina abraçou a mãe, sentindo o perfume familiar de alfazema e sabão de coco. Depois subiu para o quarto para se arrumar. O guarda-roupa era simples. Tinha as roupas de escola, as roupas de trabalho na roça e um único conjunto mais arrumado, comprado para o casamento da prima no ano anterior. Calça social preta, blusa branca, de botões e um blazer azul marinho que a mãe havia ajustado para servir melhor. Marina tomou banho demorado, lavou os cabelos e os penteou com cuidado, prendendo-os num rabo de cavalo baixo e elegante. Calçou os tênis brancos que usava apenas aos domingos na igreja. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Parecia mais velha, mais séria, mas havia algo faltando. Voltou à cômoda e pegou o único acessório que possuía, um par de brincos pequenos de prata que havia ganhado da avó antes dela partir. Colocou-os nas orelhas furadas e respirou fundo. Estava pronta. Lá fora, o ronco de um motor potente anunciou a chegada do presidente da cooperativa. Seu Valdemar era um homem de 60 anos, barriga proeminente e coração generoso. Havia construído a cooperativa do zero, reunindo pequenos agricultores para que tivessem força de negociação. Quando a mãe de Marina ligou explicando a situação, ele não hesitou. A caminhonete que estacionou em frente à casa era uma picape 0 quilômetro, comprada pela cooperativa no mês anterior para uso em eventos e representações oficiais. Cromada, reluzente, com o logotipo discreto da cooperativa na porta. Seu Valdemar desceu e acenou. Bom dia, Marina. Vim ser seu motorista. Hoje. Marina desceu com a pasta de couro nas mãos. O pai estava na varanda, ainda com dificuldade para ficar em pé, mas fez questão de descer os degraus devagar. Abraçou a filha com força. Lembra do que sempre te ensinei. Respeito não se implora, se conquista. Mas também não se perde a classe, não importa o que os outros façam. Eu sei, pai. E lembra que você não está sozinha. Você representa 240 famílias da cooperativa. Cada uma delas confia em você hoje. Marina engoliu em seco. Não havia pensado por esse ângulo. Seu Valdemar colocou a mão no ombro dela. Seu pai está certo. Mas relaxa, menina. Você nasceu para isso. Vi você negociar preço de adubo com o atravessador quando tinha 10 anos. Você sabe o que está fazendo. A viagem até a cidade pareceu mais curta do que no dia anterior. Marina ia no banco de trás revisando os documentos pela última vez. Seu Valdemar dirigia em silêncio, respeitando a concentração dela. Apenas quando entraram na avenida principal, ele falou: Só uma coisa, Marina. Hoje você pode escolher. Pode fechar negócio com eles ou pode só dar a lição e ir embora. Qualquer escolha que fizer, a cooperativa apoia. Marina olhou pela janela, vendo a concessionária se aproximar. O sol da manhã fazia o vidro brilhar ainda mais. Ela já sabia exatamente o que ia fazer. Já comprei as máquinas, seu Valdemar. Como assim? Ontem, depois que saí daqui, não fui direto para a rodoviária. Fui na concessionária concorrente do outro lado da cidade. Entrei do mesmo jeito, com a mesma roupa suja. Um vendedor chamado Roberto me atendeu. Ofereceu água, puxou uma cadeira, ouviu tudo o que eu tinha a dizer. Fechei negócio com 20 colheitadeiras. Elas chegam mês que vem. Seu Valdemar quase freou no meio da rua. Olhou pelo retrovisor com os olhos arregalados. Você fechou ontem, sozinha? O Roberto ligou para o gerente dele, explicou a situação. O gerente desceu, cumprimentou, conferiu os documentos
e aprovou na hora. Deram 10% de desconto por ser compra à vista do valor financiado. Assinei como representante legal da cooperativa, usando a procuração que o senhor passou para o meu pai no ano passado. Seu Valdemar começou a rir, uma risada profunda que sacudia a barriga. Menina esperta. Então hoje a gente vai só ensinar uma lição. Marina completou. E pela primeira vez em 2 dias, sorriu. Um sorriso que não tinha alegria, mas tinha justiça. A caminhonete estacionou bem em frente à entrada principal da concessionária. Seu Valdemar deu a volta e abriu a porta para Marina descer como um motorista profissional faria. Ela saiu segurando a pasta de couro, a postura ereta, o queixo erguido. 2 vendedores que fumavam na entrada jogaram os cigarros no chão e correram para dentro. Marina sabia exatamente o que estavam fazendo, avisando que uma cliente importante havia chegado. Seu Valdemar ficou do lado de fora, encostado na caminhonete, os braços cruzados. Acenou com a cabeça, um gesto de encorajamento. Marina empurrou a porta giratória e entrou. O salão estava exatamente igual ao dia anterior. O mesmo piso espelhado, o mesmo ar-condicionado gelado, as mesmas máquinas agrícolas expostas como troféus. Mas dessa vez, a recepção foi completamente diferente. Vanessa Cardoso surgiu quase correndo do fundo da loja, o salto alto repicando apressado no granito. O sorriso estava estampado no rosto, mas era diferente do sorriso condescendente do dia anterior. Era o sorriso de quem vê comissão milionária chegando. Bom dia, seja muito bem-vinda. Por favor, venha comigo. Marina não disse nada. Apenas seguiu Vanessa até uma sala de reuniões envidraçada no 2º piso, com vista para o salão principal. A gerente puxou uma cadeira almofadada, ofereceu café, água, suco. Marina aceitou apenas um copo de água. E então, o que podemos fazer pela senhora hoje? Marina pousou a pasta sobre a mesa de vidro e a abriu com movimentos calmos. Retirou os documentos e os organizou em pilhas separadas. Vanessa observava com olhos brilhantes, já imaginando os números. Preciso de 20 colheitadeiras. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos papéis sendo organizados sobre a mesa. Vanessa piscou 2 vezes, como se precisasse processar a informação. 20 colheitadeiras. A venda do ano. Talvez da década. 20 unidades. Sim, claro, absolutamente. Vanessa pegou uma caneta e um bloco de notas, as mãos tremendo levemente de empolgação. Qual modelo a senhora está considerando? Temos opções excelentes em estoque e podemos fazer uma condição especial de pagamento. À vista. Marina disse as 2 palavras com a mesma tranquilidade que diria bom dia. Mas o efeito foi devastador. Vanessa largou a caneta. No salão abaixo, o rapaz de camisa azul do dia anterior havia parado perto da escada de vidro, observando a reunião. Outro vendedor mais velho aproximou-se, também curioso. À vista? Vanessa repetiu, a voz falhando. A senhora quer dizer, pagamento integral de uma só vez. Valor total financiado já aprovado pela cooperativa, mais a economia de 7 anos. Aqui estão os extratos bancários. Marina deslizou os primeiros documentos pela mesa. Vanessa pegou-os com mãos trêmulas. Seus olhos corriam pelas linhas, pelos números, pelos saldos. Eram valores impressionantes. Valores que confirmavam que aquela jovem sentada à sua frente representava milhões de reais em negócios. Isso é maravilhoso. Vanessa tentava manter o profissionalismo, mas a emoção vazava na voz. Vou precisar chamar nosso diretor comercial para aprovar uma venda deste porte. É procedimento padrão. A senhora se importa de aguardar alguns minutos? Fique à vontade. Marina tomou um gole de água e recostou-se na cadeira, observando o movimento lá embaixo. Vendedores mostravam tratores para clientes. Funcionários administrativos atravessavam o salão com pranchetas. Tudo parecia normal, rotineiro. Mas ali naquela sala, estava prestes a acontecer algo que ninguém esqueceria. Vanessa voltou em menos de 5 minutos, acompanhada de um homem de terno cinza, cabelos grisalhos bem penteados e óculos de grau. Ele estendia a mão antes mesmo de entrar completamente na sala. Bom dia.
Sou Marcelo Tavares, diretor comercial. É um prazer enorme recebê-la. A Vanessa me explicou sobre o interesse nas colheitadeiras. É uma compra significativa e estamos muito honrados. Ele sentou-se ao lado de Vanessa e começou a folhear os documentos que Marina havia apresentado. A cada página suas sobrancelhas subiam um pouco mais. Quando chegou às cartas de crédito da cooperativa, assobiou baixinho. Cooperativa Agrícola Vale do Sol. Conheço a reputação de vocês. Trabalho sério, pagamento sempre em dia. Isso facilita muito nossa negociação. Marina observava os dois em silêncio. Vanessa havia aberto um catálogo digital no tablet e começava a mostrar as especificações técnicas das máquinas disponíveis. O diretor comercial falava sobre prazos de entrega, garantias estendidas, pacotes de manutenção. Foi quando ele pegou o comprovante de propriedade das terras para conferir o endereço que a expressão dele mudou. Os olhos estreitaram-se atrás dos óculos. Ele leu uma vez, depois releu. Olhou para Marina, depois para o documento, depois para Marina novamente. Fazenda Santa Rita, Estrada Vicinal 3, quilômetro 12. Esse é o endereço correto? Sim. E a senhora é... Ele pegou outro documento, o que identificava a representante legal. Marina Cavalcante Silva. 12 anos. Filha de Joaquim Cavalcante Silva. O sangue fugiu do rosto de Vanessa. Marina viu o exato momento em que a memória acendeu nos olhos da gerente. A mulher ficou pálida, a boca entreaberta, o tablet quase escorregando de suas mãos. Você esteve aqui ontem. Não era uma pergunta. Era uma constatação cheia de horror. O diretor comercial olhou de Vanessa para Marina, confuso. Como assim ontem? Marcelo, ela veio ontem? Por que não há registro de atendimento? Vanessa não conseguia falar. Apenas olhava para Marina como se estivesse vendo um fantasma. O rapaz de camisa azul, que havia subido as escadas e agora estava próximo à porta de vidro da sala, empalideceu também. Ele se lembrava. Marina tomou outro gole de água, saboreando o momento. Deixou o silêncio se estender por mais alguns segundos antes de falar, a voz calma e controlada. Eu estive aqui ontem, sim. Cheguei por volta das 10 da manhã. Vinha direto da roça, então minhas roupas estavam sujas de terra. Minhas botas tinham poeira vermelha. Meu cabelo estava despenteado debaixo de um chapéu de palha. Vanessa fechou os olhos, como se pudesse apagar o que estava por vir. Mas Marina continuou cada palavra medida e precisa. Entrei nesta concessionária com a mesma pasta que meu pai preparou com os mesmos documentos que estão sobre esta mesa agora. Vim fazer exatamente o que estou fazendo hoje. Comprar 20 colheitadeiras para a cooperativa. Mas ontem não fui recebida. Fui humilhada. Marcelo endireitou-se na cadeira, o rosto cada vez mais sério. Vanessa tentou se explicar, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu não sabia... Quer dizer, a senhora estava... Você parecia pobre? Marina completou, a voz ainda serena, mas carregada de significado. Parecia suja? Parecia criança demais para estar aqui? A senhora me disse que a loja de brinquedos ficava 3 quarteirões daqui. Disse que eu devia ir para casa tomar banho e voltar quando meus pais pudessem vir de verdade. Marcelo virou-se para Vanessa com uma expressão que misturava descrença e fúria contida. A gerente tentava se encolher na cadeira, as lágrimas já começando a se formar. Seu colega ali. Marina apontou para o rapaz de camisa azul que observava da porta. Ele riu da minha roupa. Perguntou se eu tinha pisado em esterco a caminho da loja. Sugeriu que eu havia trazido moedas do cofrinho para pagar. O rapaz deu um passo para trás, querendo desaparecer. Mas era tarde demais. Outros funcionários começavam a se aglomerar no corredor, atraídos pelo drama que se desenrolava na sala envidraçada. Marina abriu outra seção da pasta e retirou um cartão de visita. Colocou-o sobre a mesa, em frente a Marcelo. O diretor comercial pegou o cartão, leu e fechou os olhos por um longo momento. Concessionária Rocha e Filhos, o maior concorrente deles na região. Ontem, depois de sair daqui, fui até essa concessionária. Entrei do mesmo jeito que entrei aqui.
com a mesma roupa suja, com as mesmas botas empoeiradas, com o mesmo chapéu de palha. Sabe como fui recebida? Ninguém respondeu. Marina continuou. Um vendedor chamado Roberto perguntou se eu precisava de ajuda. Ofereceu um copo de água. Puxou uma cadeira para eu sentar. Ouviu o que eu tinha a dizer. Quando expliquei que vinha representando meu pai e a cooperativa, ele não riu. Não duvidou. Ele chamou o gerente, explicou a situação e em 2 horas o negócio estava fechado. Vanessa colocou a mão sobre a boca, abafando um soluço. Marcelo havia fechado o catálogo do tablet e agora olhava fixamente para a mesa, a mandíbula tensa. 20 colheitadeiras. Modelo premium. Pagamento à vista. 10% de desconto por ser compra integral. Garantia estendida de 5 anos incluída. Pacote completo de manutenção preventiva. As máquinas chegam na primeira semana do mês que vem. Marina pegou de volta o cartão de visita e guardou na pasta. Depois, organizou todos os documentos em ordem, com movimentos lentos e deliberados. Cada segundo de silêncio pesava como chumbo sobre os ombros de Vanessa. Eu não voltei aqui hoje para comprar. Deixei isso claro. Eu voltei para que vocês soubessem o que perderam. Para que vocês entendessem que aquela menina suja que expulsaram ontem tinha mais dinheiro na pasta do que muitos dos clientes que vocês atendem em um ano inteiro. Marcelo finalmente encontrou a voz, embora saísse rouca. Marina, em nome da concessionária, eu peço desculpas profundas pelo que aconteceu. Isso não representa nossos valores. Isso não é quem somos. Marina olhou diretamente para ele, e o homem viu nos olhos daquela menina uma maturidade que o desconcertou. Com todo respeito, Sr. Marcelo, isso é exatamente quem vocês são. Ou pelo menos é quem a equipe de vocês é quando o senhor não está olhando. O problema não foi falta de dinheiro, foi falta de respeito. E respeito não é algo que se dá só para quem está bem vestido ou chegou num carro caro. Marina fechou a pasta de couro com um estalo seco que ecoou pela sala. Levantou-se da cadeira com movimentos tranquilos, sem pressa. Vanessa permanecia sentada, o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. O rapaz de camisa azul havia desaparecido do corredor. Apenas Marcelo continuava ali, de pé agora, as mãos apoiadas na mesa, como se precisasse de sustentação. Por favor, sente-se mais um momento. A voz dele saiu cansada, derrotada. Eu entendo sua posição, entendo que o dano está feito. Mas me permita ao menos tentar corrigir parte disso. Marina hesitou. Olhou pela janela de vidro e viu seu Valdemar lá embaixo, encostado na caminhonete, fazendo sinal de positivo com o polegar. Ela voltou a sentar, mas manteve a pasta no colo, deixando claro que não ficaria muito tempo. Marcelo puxou a cadeira para mais perto, ignorando Vanessa, que chorava silenciosamente ao lado. Meu pai começou esta concessionária há 30 anos. Começou vendendo ferramentas numa loja de 20 metros quadrados. Ele sempre dizia que o homem do campo era o cliente mais honesto que existia. Trabalhador, cumpridor da palavra, alguém que, quando apertava sua mão em negócio, valia mais que qualquer contrato assinado. Ele fez uma pausa, tirando os óculos para limpar as lentes, mas Marina percebeu que era mais para ganhar tempo e controlar a emoção. Construímos tudo isso sobre esse princípio: respeitar quem trabalha na terra. Entender que às vezes o cliente chega aqui direto da lavoura e que suas mãos calejadas valem mais que qualquer terno importado. Meu pai sempre atendeu pessoalmente os agricultores, não importava o tamanho da propriedade ou da compra. Marina ouvia em silêncio. Marcelo recolocou os óculos e olhou diretamente para ela. Ele faleceu há 3 anos, e talvez, no meio do crescimento da empresa, a gente tenha perdido um pouco daquilo que ele ensinou. Não é desculpa, é constatação. E você, com seus 12 anos, acabou de me dar a lição mais importante que eu poderia receber. Vanessa finalmente levantou o rosto. As lágrimas haviam borrado a maquiagem perfeita. Quando falou, a voz saía embargada. Eu não tenho desculpa, nenhuma. Eu julguei pela aparência e pela idade. Fui arrogante, prepotente e cruel. Você não merecia aquilo. Ninguém merece aquilo. Marina olhou para a mulher. Por um momento sentiu quase pena.
quase. Mas então lembrou da risada debochada, das palavras cortantes da humilhação pública. Lembrou de como havia segurado as lágrimas enquanto caminhava para fora, de como havia tremido de vergonha e raiva no banco da praça. Uma desculpa não desfaz o que foi feito. Marina falou com firmeza. E não é só sobre mim. Quantas outras pessoas a senhora já tratou assim? Quantos outros agricultores, trabalhadores, gente simples que entrou aqui e foi julgada pela roupa que vestia? O silêncio que se seguiu era a resposta. Vanessa abaixou a cabeça novamente. Marcelo suspirou fundo. Você está certa. E isso muda a partir de agora. Mas preciso que saiba que haverá consequências. Sérias consequências. Ele olhou para Vanessa com uma expressão que não deixava dúvidas sobre o que viria. A gerente compreendeu e fechou os olhos, aceitando o destino que havia cavado com as próprias mãos. Marina se levantou novamente, dessa vez decidida a ir embora. Marcelo a acompanhou até a porta da sala. No corredor, os funcionários que haviam se aglomerado se dispersaram rapidamente, constrangidos. A notícia já havia corrido pela concessionária inteira. Todos sabiam o que tinha acontecido. Na escada de vidro, Marina parou e virou-se para Marcelo uma última vez. Meu pai sempre diz que a gente não mede o caráter de uma pessoa pelo que ela faz quando está sendo observada, mas pelo que faz quando acha que ninguém está vendo. Ontem, quando eu entrei aqui, vocês mostraram quem eram quando achavam que não tinha importância. Hoje, bem vestida e num carro bonito, vocês mostraram quem são quando acham que têm importância. Pense nisso. Ela desceu as escadas, sem olhar para trás. O salão principal estava em silêncio absoluto. Todos os vendedores, todos os funcionários, todos os clientes que estavam sendo atendidos, todos olhavam para aquela menina de 12 anos que havia acabado de dar uma lição de dignidade para uma empresa inteira. Seu Valdemar abriu a porta da caminhonete quando a viu se aproximar. Marina entrou, colocou a pasta no banco ao lado e respirou fundo. Só então, dentro da segurança daquele espaço, permitiu que os ombros relaxassem. E então, seu Valdemar perguntou ligando o motor. Missão cumprida. Ele sorriu e deu a partida. A caminhonete se afastou da concessionária, deixando para trás um rastro de lições que ninguém ali esqueceria tão cedo. No caminho de volta, Marina olhava pela janela a paisagem da cidade dando lugar aos campos. Seu Valdemar ligou o rádio baixinho. Uma música sertaneja tocando suave. Depois de alguns minutos ele quebrou o silêncio. Sabe, Marina, eu conheço o Marcelo Tavares há uns 15 anos. Já fiz negócio com a concessionária dele algumas vezes, antes de começarmos a trabalhar com a Rocha e Filhos. Ele é um homem decente. Mas decência no comando não adianta nada se a equipe embaixo não carrega os mesmos valores. Marina assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido. O que você acha que vai acontecer com a Vanessa? Seu Valdemar deu de ombros, mantendo os olhos na estrada. Provavelmente vai ser demitida. Uma gerente que espanta um negócio de milhões por preconceito não tem muito futuro na empresa. Mas sabe de uma coisa? Talvez seja até bom para ela. Às vezes, a gente precisa cair para aprender a se levantar melhor. Eles seguiram em silêncio por mais alguns quilômetros. A estrada de asfalto começava a dar lugar à terra batida. Era quase meio-dia quando avistaram a entrada da fazenda Santa Rita. O pai de Marina estava na varanda novamente, desta vez acompanhado da mãe e dos gêmeos. Quando viram a caminhonete se aproximar, todos desceram para o pátio. Marina mal havia saído do carro quando os irmãos menores pularam nela, abraçando suas pernas. E aí, negociadora? O pai perguntou, os olhos brilhando de expectativa. Marina contou tudo. Cada detalhe, cada palavra trocada, cada expressão nos rostos de Vanessa e Marcelo. O pai ouvia com atenção, balançando a cabeça em alguns momentos. Quando ela terminou, ele puxou-a para um abraço apertado. Você fez direitinho, filha. Não perdeu a classe, não baixou o nível, mas também não deixou passar. Estou orgulhoso. A mãe enxugou discretamente uma lágrima e convidou todos para o almoço. Seu Valdemar aceitou o convite e logo a casa estava cheia de conversa e risadas. Os gêmeos queriam saber se Marina havia dirigido a caminhonete.
O pai brincava que agora precisariam colocá-la oficialmente como diretora comercial da família. Mas no meio da alegria, Marina não conseguia tirar completamente da cabeça a imagem de Vanessa chorando naquela sala. Não era pena, exatamente. Era algo mais complexo. A compreensão de que suas ações tinham consequências reais na vida de outras pessoas, mesmo quando essas pessoas haviam sido cruéis primeiro. À tarde, quando seu Valdemar foi embora e os gêmeos tiraram a soneca, Marina sentou-se com o pai na varanda. O sol começava a declinar, pintando o céu de laranja e rosa. O pai acendeu um cigarro de palha, algo que só fazia raramente em momentos de reflexão. Está pensando nela, não está? Marina olhou surpresa para o pai. Ele sorriu de canto. Conheço você, filha. Está pensando na gerente. Se fez a coisa certa. Ela assentiu devagar. Ela foi cruel comigo, pai. Mas eu fui cruel de volta. Eu sabia que o que eu ia fazer podia acabar com o emprego dela. Isso me faz tão ruim quanto. O pai deu uma longa tragada e soltou a fumaça devagar, pensando na resposta. Você não foi até lá para acabar com o emprego dela. Foi para ensinar uma lição. A consequência do emprego é responsabilidade dela, não sua. Ela escolheu tratar você daquele jeito. Você só escolheu não deixar passar. Há diferença nisso. Ele fez uma pausa, observando as nuvens se moverem lentamente. Sabe, Marina, na vida a gente tem que aprender duas coisas difíceis. Uma é saber quando perdoar. A outra é saber quando não deixar que pisem na gente. O equilíbrio entre as duas é o que faz a diferença entre ser bonzinho e ser justo. Você foi justa. Marina deixou as palavras assentarem em seu coração. Aos poucos o peso que sentia começou a diminuir. Ela havia feito o que precisava ser feito, não por vingança, mas por justiça. Não por maldade, mas por dignidade. E às vezes, pensou ela olhando o pôr do sol tingir os campos de dourado, às vezes, ensinar uma lição é o maior ato de bondade que podemos fazer. A notícia correu pela cidade pequena com a velocidade que só fofocas em cidades pequenas conseguem alcançar. Na padaria, no mercado, na praça da matriz, nas mesas dos bares, todos comentavam sobre a menina de 12 anos que havia humilhado a gerente da concessionária mais luxuosa da região. As versões variavam nos detalhes, mas a essência permanecia. Uma criança agricultora havia dado uma lição de moral em adultos arrogantes. No dia seguinte ao episódio, quando Marina foi à cidade com a mãe para fazer compras no mercado, percebeu os olhares. Algumas pessoas apontavam discretamente, outras vinham cumprimentá-la abertamente. Dona Francisca, da loja de tecidos, segurou sua mão com força. Minha filha, você fez o que muitos de nós gostaríamos de ter coragem de fazer. Quantas vezes a gente é maltratado por gente que se acha melhor só porque tem diploma ou roupa? Cara, Marina sorriu timidamente, ainda não acostumada com a atenção. A mãe a puxou gentilmente, querendo protegê-la do excesso de exposição, mas era impossível passar despercebida. Na fila do açougue, no corredor do mercado, na farmácia, todos queriam conversar, parabenizar, contar suas próprias histórias de humilhação e preconceito. Um senhor idoso, que Marina reconheceu como dono de um pequeno sítio nos arredores, aproximou-se delas na saída do supermercado. Moça, não sei se você sabe, mas o que você fez ecoou muito além dessa cidade. Meu genro mora na capital e me ligou hoje cedo dizendo que a história está nas redes sociais. Tem gente compartilhando, comentando, dizendo que você é exemplo de dignidade. Marina arregalou os olhos. Redes sociais? Ela mal usava o celular velho que tinha, e quando usava, era apenas para ligar para os pais ou para pesquisar dúvidas sobre a escola. A mãe agradeceu ao senhor e apressou o passo até o carro. No caminho de volta para a fazenda, ela falou em tom preocupado. Marina, essa atenção toda pode não ser boa. As pessoas vão começar a criar expectativas, a inventar histórias. Você ainda é uma menina, não pode carregar o peso do mundo nos ombros. Eu sei, mãe. Eu só fiz o que achei certo. Não quero ser famosa nem nada disso. Mas a atenção não diminuiu. 2 dias depois,
Um jornalista do pequeno jornal local apareceu na fazenda pedindo entrevista. O pai o recebeu na varanda, ainda mancando levemente da lesão, e foi direto ao ponto. Minha filha não vai dar entrevista. Ela fez o que tinha que fazer e agora quer voltar à vida normal dela. Estudar, ajudar na fazenda, ser criança. O jornalista, um rapaz jovem de óculos redondos, insistiu. Mas, Sr. Joaquim, a história dela está inspirando pessoas. Há uma discussão importante acontecendo sobre preconceito de classe, sobre como tratamos trabalhadores rurais, sobre respeito. A voz dela importa. Joaquim balançou a cabeça firme. A voz dela já falou. Ela falou quando entrou naquela concessionária, quando foi humilhada e quando voltou para ensinar a lição. Isso é mais eloquente que qualquer entrevista. Agora, com todo respeito, preciso pedir que o senhor se retire da minha propriedade. O jornalista foi embora, mas a história não morreu. Sem entrevista direta, ele publicou uma matéria baseada em relatos de terceiros, com o título Menina de 12 anos ensina lição de dignidade à concessionária de luxo. O artigo se espalhou, foi compartilhado em grupos de agricultores, em páginas sobre educação dos filhos, em fóruns sobre respeito e preconceito. Enquanto isso, dentro da concessionária, as consequências do episódio se desenrolavam de forma inevitável. Marcelo Tavares havia passado a noite sem dormir, revirando na cabeça cada palavra que Marina havia dito. Pela manhã, chegou ao trabalho 1 hora mais cedo e convocou uma reunião emergencial com todos os funcionários. A sala de treinamento estava cheia. Vendedores, pessoal administrativo, mecânicos da oficina, recepcionistas. Todos sabiam o motivo da reunião. Vanessa estava sentada no fundo, os olhos inchados, maquiagem mínima, a postura curvada de quem já aceitou a derrota. Marcelo começou sem rodeios. Vocês todos já sabem o que aconteceu. Uma cliente em potencial, uma menina de 12 anos, representando uma das cooperativas mais respeitadas da região, foi humilhada e expulsa deste estabelecimento. Perdemos uma venda de milhões de reais. Mas isso é o de menos. Perdemos algo muito mais valioso. Perdemos a confiança de uma comunidade inteira. Ele caminhou pela sala, olhando nos olhos de cada funcionário. Meu pai construiu esta empresa sobre um princípio simples: respeitar o homem do campo. Não importa se ele chega de trator ou de Mercedes, se está de macacão ou de terno, se quer comprar um parafuso ou uma frota de máquinas. Respeito é básico. É o mínimo. E nós falhamos. O rapaz de camisa azul, cujo nome era Felipe, mexia-se desconfortável na cadeira. Marcelo parou em frente a ele. Felipe, você riu da roupa da menina. Fez piada sobre ela ter pisado em esterco. Achou engraçado humilhar uma criança de 12 anos que veio fazer um trabalho sério. Eu não pensei que... Exatamente. Você não pensou. Não pensou que aquela criança poderia ter mais responsabilidade nos ombros do que você tem na vida inteira. Não pensou que ela estava ali representando 240 famílias. Não pensou que ela poderia ter mais dinheiro na pasta do que você vai ver em anos de comissão. Felipe baixou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha. Marcelo se virou para Vanessa. E você, Vanessa? Você é gerente. Você deveria dar o exemplo. Mas foi você quem liderou a humilhação. Foi você quem mandou uma cliente para casa tomar banho. Foi você quem riu mais alto. Vanessa começou a chorar novamente, mas desta vez não havia quem sentisse pena. Os próprios colegas a olhavam, com uma mistura de raiva e desprezo. Ela havia envergonhado todos eles. Marcelo voltou para a frente da sala. Estou implementando mudanças imediatas. Primeiro, treinamento obrigatório trimestral sobre atendimento ao cliente, com ênfase em empatia e respeito. Segundo, qualquer funcionário que for flagrado discriminando ou humilhando o cliente por qualquer motivo, aparência, idade, classe social, qualquer coisa, será demitido por justa causa na hora, sem segunda chance. Terceiro, vamos estabelecer um canal direto para reclamações, que chegará diretamente a mim. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Quanto a você, Vanessa? Marcelo olhou diretamente para ela. Você está demitida. Justa causa. Não há negociação possível. Você pode retirar seus pertences agora.
A sala ficou em silêncio absoluto. Vanessa não reagiu, como se já esperasse aquilo. Levantou-se devagar, as pernas bambas, e saiu da sala sem olhar para ninguém. O som da porta fechando ecoou como uma sentença final. Felipe, você tem uma segunda chance apenas porque não foi você quem iniciou. Mas está em período probatório de 6 meses. Um erro, um único erro de conduta, e você sai também. Felipe assentiu vigorosamente, aliviado por não ter perdido o emprego. A reunião terminou em clima pesado. Os funcionários voltaram aos seus postos em silêncio, cada um refletindo sobre suas próprias atitudes. Marcelo ficou sozinho na sala por longos minutos, olhando pela janela para o movimento da rua. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendeu. Alô, Marcelo, aqui é o Valdemar, da cooperativa Vale do Sol, seu Valdemar. O tom de Marcelo ficou imediatamente respeitoso. Como vai? Vou bem. Ligando para te dar uma notícia. A Marina contou para a cooperativa toda o que aconteceu. A história dela, tanto na sua concessionária quanto na Rocha e Filhos. E sabe, Marcelo, o pessoal aqui ficou impressionado com sua reação, com o fato de você ter demitido a gerente, de ter tomado as rédeas da situação. Marcelo não sabia se aquilo era bom ou ruim. Esperou Valdemar continuar. Então, a gente decidiu te dar uma chance. A próxima renovação de frota da cooperativa, daqui a 3 anos a gente quer negociar com você. Se você mantiver o padrão de respeito que prometeu, se a gente não ouvir mais histórias de discriminação, o negócio é seu. Marcelo sentiu o peito apertar de emoção. Seu Valdemar, eu não sei o que dizer. Muito obrigado. Juro que não vão se arrepender. Não me agradeça, rapaz. Agradeça a Marina. Ela é quem defendeu sua causa aqui. Disse que você pareceu sincero no arrependimento. Disse que todo mundo merece segunda chance, até quem errou feio. Depois que desligou, Marcelo ficou olhando o telefone por um longo tempo. Uma menina de 12 anos, humilhada em seu estabelecimento, estava defendendo-o, dando-lhe uma segunda chance, mostrando uma generosidade que ele, um homem de 40 anos, não tinha certeza se teria na mesma situação. Ele pegou as chaves do carro. Havia algo que precisava fazer. O sol já começava a declinar quando a caminhonete de Marcelo Tavares entrou pela estrada de terra que levava à fazenda Santa Rita. Ele nunca havia estado ali antes, mas conhecia a reputação do lugar. Terras bem cuidadas, produção consistente, uma das propriedades mais respeitadas da cooperativa. Mesmo assim, não estava preparado para a beleza simples que se revelou quando passou pelo portão de madeira. Campos de milho se estendiam de um lado, a plantação ondulando suave com a brisa da tarde. Do outro, o pasto verde, onde algumas vacas leiteiras pastavam tranquilas. A casa principal, de tijolo aparente e varanda ampla, ficava no centro da propriedade, cercada por árvores frutíferas e um jardim bem cuidado. Galinhas ciscavam soltas no terreiro. Era um pedaço de Brasil trabalhador, honesto, que produzia o alimento que alimentava o país. Marcelo estacionou próximo à varanda. Antes mesmo que descesse do carro, a porta da frente se abriu. Joaquim Cavalcante, ainda com uma leve claudicação, saiu para ver quem chegava. Reconheceu Marcelo imediatamente e sua expressão se tornou cautelosa. Boa tarde, senhor Joaquim. Marcelo desceu do carro, as mãos nervosas. Desculpe aparecer sem avisar, eu precisava falar com vocês. Com a Marina, se ela quiser me receber. Joaquim estudou o homem por um longo momento. Depois, com um gesto de cabeça, o convidou a subir. Entre. Vou chamar a menina. A casa por dentro era simples, mas acolhedora. Móveis de madeira escura, sofá de tecido florido, cortinas de crochê nas janelas. Fotos de família nas paredes contavam a história daquela gente. Casamentos, batizados, colheitas fartas. Uma estante de livros surpreendentemente vasta ocupava uma parede inteira da sala. Marina apareceu do corredor, ainda vestida com roupas de trabalho, o cabelo preso num rabo de cavalo prático. Ela parou ao ver Marcelo, mas não demonstrou surpresa ou raiva. Apenas aguardou. A mãe de Marina surgiu atrás dela, enxugando as mãos num pano de prato. Os gêmeos espiavam curiosos da porta da cozinha.
Era claramente um momento importante e todos na família sentiam isso. Marina, este é o Sr. Marcelo, da concessionária. Joaquim fez as apresentações formais. Ele gostaria de falar com você, se você topar. Marina assentiu e sentou-se no sofá. Marcelo permaneceu de pé, desconfortável, girando um boné nas mãos. Joaquim e a esposa sentaram-se também, deixando claro que não sairiam dali. O que quer que ele tivesse a dizer seria dito na frente da família toda. Marina, Marcelo começou e parou, buscando as palavras certas. Eu vim aqui pessoalmente para pedir desculpas. Não como dono da concessionária, mas como ser humano. O que aconteceu com você no meu estabelecimento foi inaceitável, imperdoável, e a responsabilidade última é minha. Marina o observava em silêncio, os olhos atentos. Eu demiti a Vanessa hoje cedo, por justa causa. Também coloquei o Felipe em período probatório. Implementei novas políticas de treinamento e conduta. Mas sei que isso não apaga o que você sentiu, a humilhação que passou. Ele finalmente se sentou na poltrona que Joaquim indicou, o boné ainda girando entre seus dedos. Meu pai começou aquela concessionária vendendo ferramentas num quartinho alugado. Ele cresceu na roça, filho de meeiros, sabia o que era ser olhado de cima. Quando prosperou, jurou que nunca trataria ninguém do jeito que ele havia sido tratado. Construiu o negócio sobre respeito. E eu deixei isso se perder. Fiquei tão focado em crescer, em vender mais, em abrir filiais, que não percebi quando a essência começou a morrer. A voz dele falhou. Marina viu um homem genuinamente arrasado, não pela perda do dinheiro, mas pela perda de algo muito mais valioso. Você me deu uma lição que eu não vou esquecer. Uma menina de 12 anos me ensinou o que eu deveria ter aprendido com meu pai. E o mais incrível é que mesmo depois de tudo você ainda falou bem de mim para o seu Valdemar. Ainda me deu uma segunda chance que eu não sei se mereço. Marina finalmente falou, a voz calma e medida. Senhor Marcelo, eu não falei bem do senhor por bondade. Falei porque vi algo na reunião que tivemos. Vi que o senhor ficou realmente chocado, realmente envergonhado. E meu pai sempre me ensinou que a gente mede as pessoas não só pelos erros que cometem, mas pelo que fazem depois dos erros. Joaquim assentiu com aprovação. A mãe de Marina limpou discretamente uma lágrima. Mas o senhor precisa entender uma coisa. Marina se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Marcelo. O que aconteceu comigo não foi um caso isolado. Acontece todo dia com todo tipo de gente. Trabalhadores que entram em lojas e são seguidos como se fossem ladrões, mulheres de roça que são maltratadas em hospitais, homens honestos que são tratados como se fossem menos porque têm terra debaixo das unhas. Se o senhor quer mesmo mudar, não pode ser só na sua concessionária. Tem que ser uma mudança de verdade, que se espalha. Marcelo ouvia cada palavra como se fossem escrituras sagradas. Eu entendo, e eu vou fazer isso. Não só na minha empresa, mas vou falar com outros empresários, vou contar sua história onde me deixarem. Vou fazer com que seu exemplo não seja esquecido. Ele se levantou, estendendo a mão. Dessa vez, Marina a apertou. Um aperto de mãos firme, de igual para igual, de dois seres humanos que se respeitavam mutuamente. Antes de ir embora, Marcelo virou-se na porta. Uma última coisa, as 20 colheitadeiras que você comprou da Rocha e Filhos. Quando elas precisarem de manutenção, de peças, de qualquer coisa, minha oficina está à disposição. Sem custo. Pelos próximos 5 anos. É o mínimo que posso fazer. Marina olhou para o pai, que assentiu. Era uma oferta generosa, e recusá-la seria arrogância. Aceito, mas não porque o senhor deve isso pra gente. Aceito porque é assim que se constrói pontes, e ponte boa serve para os dois lados. Marcelo sorriu pela primeira vez desde que chegara. Uma criança estava ensinando-lhe sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como ser um ser humano melhor. Ele entrou na caminhonete e acenou, ao se afastar, levando consigo lições que transformariam não apenas seu negócio, mas sua vida inteira. Naquela noite, a família Cavalcante jantou junta na grande mesa da cozinha. Arroz, feijão, frango caipira que a mãe havia preparado, legumes da própria horta.
Os gêmeos tagarelavam sobre o dia na escola. Joaquim contava piadas que faziam todos rirem. Marina ajudava a mãe a servir, e naquele momento de simplicidade absoluta, ela entendeu algo profundo. Não eram as 20 colheitadeiras que importavam. Não era o dinheiro economizado em 7 anos. Não era nem mesmo a lição que havia ensinado. O que importava estava ali naquela mesa. Família, dignidade, valores que não se compravam e não se vendiam. Riqueza de verdade não se media em hectares ou máquinas agrícolas. Media-se em respeito próprio, em integridade, em saber quem você é independente de como os outros te veem. Depois do jantar, ela saiu para a varanda com o pai. A noite estava clara, estrelas salpicando o céu como diamantes jogados sobre veludo negro. O pai acendeu seu cigarro de palha e ficaram ali, em silêncio confortável, ouvindo o coro das cigarras e o latido distante dos cachorros da fazenda vizinha. Você cresceu rápido demais nesses últimos dias, Joaquim falou baixinho. Teve que aprender coisas que nem adulto sabe direito. Marina encostou a cabeça no ombro dele. O senhor sempre diz que a roça ensina, que a terra não mente, não finge, não trapaceia. Acho que aprendi isso. Aprendi que a gente tem que ser como a terra, honesta, firme e sempre pronta para dar fruto bom quando é tratada direito. Joaquim beijou o topo da cabeça da filha, o coração apertado de orgulho e amor. Você é especial, Marina, não por causa do que fez naquela concessionária, mas porque você tem algo que muita gente perde no caminho. Você sabe quem é. E isso ninguém pode tirar de você. Os meses seguiram seu curso natural. As 20 colheitadeiras chegaram conforme prometido, reluzentes, potentes, cheirando a novo. A cooperativa organizou um evento para recebê-las, com bandeirinhas coloridas e discursos emocionados. Marina foi chamada ao palco improvisado e recebeu uma placa de homenagem. Ela a aceitou com humildade, agradeceu rapidamente e voltou para o anonimato que preferia. A safra daquele ano foi recorde. A combinação de máquinas modernas, trabalho duro e uma estação chuvosa bem distribuída resultou em produção que superou todas as expectativas. A cooperativa prosperou. Famílias pagaram dívidas antigas, fizeram reformas nas casas, compraram equipamentos novos. A economia de 7 anos e o investimento em tecnologia haviam valido cada centavo economizado. Vanessa, a ex-gerente, tentou recomeçar na cidade, mas a história a havia marcado profundamente. Ninguém queria contratar alguém conhecido por humilhar clientes. Depois de 3 meses desempregada, ela se mudou para uma cidade maior, onde ninguém conhecia seu passado. Conta-se que hoje trabalha num call center, atendendo clientes pelo telefone, onde ninguém pode julgar ninguém pela aparência. Dizem também que ela nunca mais foi arrogante com ninguém, que o episódio havia quebrado algo dentro dela e reconstruído melhor. Felipe, o vendedor que havia rido junto, permaneceu na concessionária, mas mudou completamente. Tornou-se o mais atencioso dos atendentes, especialmente com clientes mais simples. Havia aprendido a lição e, diferente de Vanessa, teve a sorte de aprendê-la sem perder o emprego. A concessionária de Marcelo Tavares passou por transformação profunda. O treinamento de empatia se tornou obrigatório e constante. Ele contratou uma consultora especializada em atendimento humanizado. Imprimiu e emoldurou uma frase que passou a decorar a parede principal do showroom. Respeito não tem preço, mas sua falta custa tudo. Não assinava a frase, mas todos sabiam que era uma homenagem silenciosa à Marina. 3 anos depois, conforme prometido, a cooperativa voltou a fazer negócio com Marcelo. Dessa vez foram 15 colheitadeiras novas, negociadas diretamente com seu Valdemar, mas com Marina presente na reunião como observadora. Ela agora tinha 15 anos, cursava o 2º ano do ensino médio e já falava em estudar agronomia na universidade. Mas continuava a mesma, humilde, trabalhadora, com os pés firmes na terra vermelha que a criara. Na noite em que a segunda compra foi fechada, Marina voltou para casa e encontrou o pai na varanda, no mesmo lugar de sempre. Ele já não mancava mais. A lesão havia cicatrizado completamente. Ela se sentou ao lado dele. Pai, hoje o Marcelo me agradeceu de novo.
Disse que eu salvei a empresa dele, que depois do que aconteceu, ele mudou tudo e os negócios melhoraram porque a reputação melhorou. Joaquim deu uma tragada lenta no cigarro. E você, o que acha disso? Marina pensou antes de responder. Acho que eu não salvei nada. Acho que apenas mostrei o que já estava lá. O caráter dele sempre foi bom. Só estava enterrado embaixo de outras coisas. Às vezes a gente precisa de um choque para lembrar quem a gente é de verdade. Sabedoria de 20 anos numa menina de 15. Joaquim sorriu. A terra ensina mesmo. Eles ficaram ali até tarde, pai e filha, observando as estrelas e ouvindo a fazenda respirar ao redor deles. E naquele silêncio preenchido apenas pelos sons da noite, ambos entendiam a mesma verdade. Que dignidade não se perde quando outros tentam tirá-la de você. Só se perde quando você mesmo a abandona. E enquanto Marina Cavalcante Silva mantivesse os pés na terra e o coração no lugar certo, ninguém jamais conseguiria tirar dela o que realmente importava. Fim da história. Se a jornada de Marina tocou seu coração, se você sentiu a força da dignidade conquistada com trabalho honesto e respeito próprio, saiba que temos muitas outras histórias que celebram os valores que realmente importam. Histórias de gente simples fazendo coisas extraordinárias, de lições aprendidas no campo da vida, de segundas chances e redenções merecidas. Deixe seu like se você acredita que respeito é algo que todos merecem, independente da roupa que vestem ou do carro que dirigem. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vão emocionar, ensinar e inspirar. E nos comentários, conte. Você já passou por alguma situação parecida? Como reagiu? Sua história pode inspirar outras pessoas também, porque no final das contas, somos todos parte da mesma terra. E terra boa dá fruto bom quando é cultivada com respeito, trabalho e amor. Até a próxima história.